Hoje eu tenho um convidado que faz parte da minha trajetória e eu faço parte da trajetória dele também, porque nós temos uma história de parceria entre atendimento, entre trabalho fonoaudiológico, entre trabalhos profissionais, e nada melhor do que o Félix aqui para conversar com a gente sobre a importância de buscar a clareza para falar bem. Tanto que hoje o nosso tema é exatamente porque falar rápido e atropelar as palavras compromete a credibilidade. E esse falar rápido, não tendo essa consciência, é mais devastador ainda. Durante as nossas lives, é com bastante frequência que nós ouvimos algum comentário: ai, Cida, eu falo muito rápido, eu enrolo e tal, o que fazer? Hoje eu vou, então, conversar, a gente vai contar um pouquinho do bastidor, do Félix, e também contar como que ele profissionalmente se desenvolveu, e hoje ele é a voz do aplicativo que você usa aí. Oi, Félix. Oi, gente, tudo bem? Bom dia, já boa tarde. Já boa tarde, né? Bem-vindo, Félix. Eu adoro a Oi, tua gente, companhia aqui. obrigado. E eu adoro a sua companhia, né, Sidoca? Mesmo que seja virtualmente, né, nesse momento que a gente está vivendo aí agora. Mas, por outro lado, eu sempre digo isso, que a gente fica usando essas conjunções adversativas, né, mas nada. Ao mesmo tempo, a gente consegue falar hoje, em alguns casos, até com mais pessoas online do que presencialmente. Nesse momento é o que está acontecendo. A gente se reúne sempre com muita gente, mas de fato o mais tem que fazer parte dessa história, mas não é menos importante. Ou seja, como é gostoso nós estarmos buscando soluções online. E aí é que entra a importância de falar bem. E, ô Félix, eu acho que ontem comentei com você, você viu que bonito que está isso? 50 mil downloads no aplicativo que nós Pois fizemos, é. tão, tão, tão singela. O aplicativo Falar Melhor surgiu de uma necessidade que eu tive de presentear os meus clientes, os repórteres, o pessoal de TV, especialmente, que está para lá, para cá, fazendo reportagem, e que precisava ter um, um elemento de treinamento junto ali, né, uma ferramenta próxima. E eu falei, não, aonde o meu cliente estiver, eu tenho que estar com alguma solução. E bolei esse aplicativo e tal, e fiquei pensando, quem que eu gostaria de ter como voz do aplicativo? Félix, vamos contar por que que você foi o homenageado dessa história? Pois é, você sabe. Bom, é uma história que eu às vezes respondo também essa pergunta. As pessoas me perguntam do aplicativo. Eu digo isso porque depois que eu passei por esse processo do falar melhor, eu digo sempre que comunicação virou uma espécie de religião para mim. Porque sabe aquela coisa de você encontrar um amigo e aí você falar para ele, vai lá, faz você também. Melhorar. Você precisa, você pode melhorar. Então, eu digo que virou uma espécie de religião, aquele tipo de coisa que você discute com os amigos, que você indica para a família, né? Então, eu acho que o aplicativo, ele acabou fazendo até, pelo menos para mim, né? Naquele momento, eu lembro das nossas conversas de como era para ser um auxílio e um apoio para os repórteres, que eu também era na época, um repórter de televisão e tudo. E no fim das contas, acabou virando um apoio para muita gente. Eu tenho amigos meus próximos que não trabalham com comunicação, mas que quando precisam fazer uma reunião importante, usam um aplicativo para fazer um aquecimento vocal, por que não? Um Amigos que aquecimento articulatório. Olha aqui, ó. articulatório, A Elise está aquecimento falando que é articulatório. o xodó dela, viu? Ó, ela e a filha treinam sempre aí, viu? Ah, legal, bacana. Ela tá ouvindo a voz e tá falando, essa é a voz que faz um prato de trigo para um tigre triste. Sim. Ah, sabe uma coisa que todo mundo pergunta? Não, mas vocês aumentaram a velocidade no equipamento lá, ele não falou rápido. Sabe que a gente nem pensou nessa possibilidade, né? Você teve que ir na marra. Deixa eu contar aqui, que quando eu passei a missão para o Félix, falei, Félix, você treina esse negócio. Quando a gente foi para o estúdio gravar, foi muito divertido, porque ele tinha aqui velocidade um, tracrá, tracrá, tracrá. Aí a velocidade 2 foi mais rápido, agora 3 vai bem rápido. A gente Verdade. podia até fazer a 4, né?
Já daria para fazer a 4. Olha, seria um desafio, porque para fazer a velocidade 3 já foi bem, bem difícil. E Cida, uma coisa, você sabe que isso para mim é uma coisa muito interessante, porque você deve lembrar bem disso, quase 12 anos atrás, quando nos encontramos a primeira vez, que eu falava muito rápido. Então, além das questões que eu tinha, até mesmo físicas, né? Eu precisei passar por um processo cirúrgico, primeiramente, antes de passar pelo processo de fonoaudiologia, mas eu tinha... Em detalhes, o teu prognativo... Vamos lá, em detalhe. Então, eu tinha um problema chamado prognatismo, que para poder explicar para todo mundo, eu fico de ladinho, que é quando você tem o seu queixo ligeiramente projetado em relação à sua mandíbula. Então, meus amigos brincavam, né? Falavam, é aquele queixo tipo daquele cachorrinho, acho que é chihuahua, né? Se eu não me engano, porque todo mundo conhece, né? O cachorrinho que fica aqui, né, com a boca. Então eu tinha esse problema, era algo físico que realmente apenas com fonoaudiologia seria complicado resolver. Fiz, na época, uma consulta com a Cida, a própria Cida concordou com o diagnóstico que um ortodontista já tinha me passado, e eu fui primeiramente para uma cirurgia, para somente depois realmente começar a fazer um trabalho do uso profissional da voz. E aí eu tinha, além dessa questão fisiológica, eu tinha essa outra questão que eu mantenho até hoje, que é de falar ligeiramente acelerado, né? Mas é um acelerado muito claro. Uma coisa que eu sempre digo aqui é assim, você pode falar rápido se não atropelar as palavras, porque tem muito a ver com a personalidade. Não pode falar voando a ponto do outro ficar angustiado de não conseguir acompanhar o raciocínio, mas ter clareza é o ponto básico. Mas, Félix, você também fez um ajuste de uma alteração que vinha muito em decorrência do prognatismo, que muita gente aqui me pergunta, que é o sigmatismo, que é a projeção da língua entre os dentes. É falar fida, oi fida, coloca essa interposição no meio, que acaba também dificultando muito as palavras com os sons de s, z, x, j e tal. Então, verdade. Eu quero dizer para vocês que o Félix é um jornalista muito experiente, muito dedicado, e ele também é um empresário. Ele saiu do jornalismo, você já vai contar aí, mas eu quero te elogiar primeiro. Dizer que, de todos os profissionais com os quais eu trabalho, o Félix marcou muito pelo esforço e pela dedicação, e também pelo foco. Muito foco, ele queria melhorar, e aí não tem limite, aquela história, você tem que fazer isso, isso, isso. Ia lá e fazia isso, 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 e mais um pouquinho. E é essa a diferença. Por isso que quando eu resolvi fazer o aplicativo, eu falei, puxa, quem é que é assim, muito desenvolvido, que treinou muito e tal? E o Félix, além de ter uma belíssima voz, vamos aqui conversar, que você está recebendo elogios aqui, inclusive da Silene, que é uma amiga nossa em comum, que diz assim, a sua voz é muito linda. É linda mesmo, é muito bonita. Agora que eu vi ali ela comentando, ô Silene, muito obrigado. Obrigado pelo elogio. Devo muito a Cida. Mas essa é a tua dedicação, especialmente, né, Félix? Conta aí, então, como é que foi? Verdade. Inclusive, eu acho que uma coisa legal, uma coisa bacana de deixar para o pessoal agora, Cida, é que quando eu me formei em jornalismo, quando eu sonhei com essa carreira, eu sempre gostei muito de escrever. E lá atrás, eu não olhava para a carreira de jornalista como a possibilidade de trabalhar com a voz. Não pensava em trabalhar com televisão, não pensava em trabalhar com rádio. Aliás, talvez fosse a última coisa que eu pensasse em fazer naquele momento, porque eu tinha um problema bem claro, como a Cida disse, eu percebia que eu tinha, na época eu chamava de língua presa, né? Falava, eu tenho língua presa, falo com a língua no meio dos dentes, meu S sai sibilante, e eu também falava esse fida, né, de botar a língua projetada. Então, para mim, com aquela forma que eu tinha de falar, era impossível pensar em trabalhar com televisão. Eu achava que isso era uma coisa que tinha que nascer com a pessoa, que isso era um dom que a pessoa nascia. E no fim das contas, 12 anos se passaram e hoje quem ouve esse comentário sou eu. Eu chego nos eventos, nos trabalhos que eu faço e as pessoas falam, ai, nossa, como eu queria falar como você, mas que pena que eu não nasci assim, porque você com certeza nasceu desse jeito. Ah, que dom que você tem. Exato. E aí eu digo, gente, olha, é trabalho, gente. Eu juro para vocês que isso daqui é trabalhado. Eu fiz, você pode fazer também. E aí, pegando isso, respondendo agora o que você estava falando desse comecinho, quando eu descobri
através das conversas que a gente tinha, Cida, quando eu percebi que era possível, quando eu acreditei que eu também podia passar por um processo em que eu ia aprender a me autoconhecer, vamos dizer assim, para que eu pudesse fazer o uso profissional da comunicação, eu acreditava tanto nisso que eu não via a hora desse momento chegar. Eu não via outra possibilidade para minha vida. Então eu pegava os exercícios, eu lembro, porque eu tenho guardado até hoje, muito embora não faça, aqueles pezinhos de língua. Gente, quem ainda não fez, qualquer hora a gente mostra de curiosidade. Ele é um peso de língua. Eu conto isso para os meus amigos dão risada, porque eu falo, gente, eu tenho uma academia para a língua, a boca, a minha fonação. Então eu ia para frente do espelho e botava na pontinha da língua e fazia levantamento de peso era inacreditável aquilo, porque era uma coisa muito nova, mas eu estava, como eu disse, tão obstinado de que eu ia conseguir e acreditando que eu ia conseguir, que eu fazia os exercícios realmente de uma forma muito, muito constante, muito, eu ia dizer rigorosa, mas não era rigor, era dedicação, disciplina. Exato. Eu te dava uma atividade e era muito legal, porque eu sempre sei quando o meu cliente fez ou não fez. E eu sabia que ele fazia até um pouco mais. Isso é maravilhoso. Verdade. Mas veja, o fato de você saber onde queria chegar, porque não tem finalidade nenhuma ficar fazendo exercício para tracrar, fazendo nada disso, se você não tem algo que vá receber lá na frente, como até mesmo que dê sentido a todo esse esforço. E logo em seguida você já se formou, foi para a televisão, você foi meu trainee lá na TV, né? Verdade. Trabalhei em televisão 10 anos, trabalhei ao todo, né, no fim das contas, fiquei 9 anos e pouquinho dentro de televisão. E aí, Cida, uma coisa interessante que eu percebo hoje eu saí da televisão e deixei de trabalhar ali no dia a dia de um veículo de comunicação e acabei descobrindo que essa habilidade para a comunicação tinha uma outra função que eu nem podia imaginar. Quando eu pensava lá atrás em aprimorar a minha comunicação, eu imaginava transportar histórias para a televisão, transportar informação. Eu queria passar para a pessoa informações que fossem úteis, desde a previsão do tempo, para ela saber que ela tinha que colocar um casaco antes de sair de casa e pegar um guarda-chuva, até informações mais relevantes, que ela pudesse, puxa vida, vi ali uma reportagem que falava de um sintoma que eu acho que pode ser interessante para a saúde do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, enfim. Só que quando eu saí de televisão e comecei a trabalhar, já passando isso, né, que você... No comecinho da live você falou pro pessoal, agora ele tá fazendo outra coisa, daqui a pouco ele conta. Eu sou empresário, trabalho com eventos. E hoje eu trabalho como celebrante de casamentos, sou o juiz de paz dos casais. E hoje, essa habilidade de comunicação, para mim, ela acabou ganhando um novo patamar, assim, de realização, porque hoje eu vejo que esses casais, as histórias que eu conto, essas pessoas se realizam através dessa habilidade de comunicação, vamos dizer assim. Veja... dúvida, porque imagine só casar e ouvir uma voz linda, maravilhosa, contando as histórias que vão mexendo com certeza. No coração. Isso é muito lindo, Félix. A gente consegue dar voz para quem às vezes achava que não tinha voz. Isso eu acho muito, muito bacana, né? A pessoa ver a história dela refletida e representada, e isso através de um uso profissional da voz, né? E aí acontece isso que eu falei, a pessoa chega e fala assim, meu Deus do céu, mas olha, essa história é minha, você contou a minha história, mas eu fiquei emocionado como eu nunca tinha ficado. Isso é poder de comunicação, gente. Eu acho que isso é algo lindo. Pelo menos para mim, eu fico emocionado toda vez que eu faço. Sim, e o quanto que tem de detalhes ali, né? Do jeito certo, de colocar a tua voz e tal. Mas ontem, Félix, eu fiz uma live falando sobre a voz. Tornar a voz, construir a sua marca pessoal e profissional pela voz. Tornar a voz realmente muito forte, uma marca forte. E eu trouxe exatamente essa questão que profissionais da voz, como você, por exemplo, ao longo de um treinamento, desenvolvem essa habilidade de dar muito valor para pequenos detalhes. E, no fundo, a comunicação ela é cheia de detalhes. E quanto mais você vai trabalhando um pedacinho, outro, você vai somando habilidades que aí a somatória faz a pessoa falar muito bem.
E aqui eu vejo que muitas vezes, e daqui a pouco o pessoal manda umas perguntinhas para nós aqui, nós vemos que as pessoas ainda acreditam que falar bem é um dom, que não é para mim. Ah, não, ele conseguiu porque ele teve sorte. Sorte! E Parece querer aquele. Eu lembro de um ditado que meu avô me dizia, que ele falava o seguinte: quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. a comunicação é assim, né? E a gente vê claramente que quanto mais você vai entendendo onde é que você precisa focar e melhorar, nossa, eu acho que o primeiro ponto é definir essa questão de não ser teimoso em achar que aquilo não dá certo para você. Muito legal isso que você falou. Eu entendi que dava certo para mim e que eu podia. E a comunicação é um veículo, porque o que todo mundo quer na vida é o sucesso. Vamos aqui dizer, né? O que é o sucesso? É conseguir se expressar, é conseguir fazer isso. Por exemplo, o Félix falando assim, se ele faz uma leitura, se ele faz uma interpretação de uma mensagem e toca o coração das pessoas, isso não tem preço para definir o valor disso, né? Você tocou num assunto agora que é bem importante, Sidoca. Quando a gente começou, você falou assim, olha, quando a gente começa a passar por esse processo de aprimorar a nossa comunicação, a gente começa a prestar atenção em detalhes. E aí, eu vou fazer uma analogia aqui. Pessoal que cozinha, pessoal que participa, que gosta, que tem esse prazer, deve entender bem disso. Quando você vai cozinhar, e eu digo isso porque eu com minha esposa aqui somos assim, eu gosto de ir para a cozinha junto com alguém. Por quê? Porque uma coisa é você cozinhar sozinho e você mesmo picar a sua cebola, picar o alho. Você tem preocupações mais braçais ali, de pequenas atividades, que só no fim desse processo todo de preparação da culinária que você vai de fato fazer aquilo que você gosta, que é misturar os temperos, os sabores, os aromas. E eu digo sempre que quando você passa por esse processo, você faz um aprimoramento da sua comunicação, é como se você chegasse na sua atividade de trabalho, na sua reunião, na exposição que você vai fazer, sempre com o seu mise en place, que é como a culinária chama, essa preparação feito. Então, assim, olha, hoje eu entro na cozinha para cozinhar, eu não tenho mais que cortar cebola, alho, fazer esse mise en place. Eu entro na cozinha para cozinhar e tá tudo pronto. E digo mais, e a louça também já está lavada, eu não preciso fazer nada. Eu só entro com o foco em dar sabor, em dar aroma. E isso muda o jogo. Trazendo para a comunicação, quando você tem essa despreocupação, eu digo despreocupação porque enquanto a gente ainda não tem habilidade, é isso aí que a gente estava falando. A pessoa pensa que é dom, que nasceu com ele, eu vou ter que fazer muita coisa para chegar lá. Agora, quando você passa pelo processo e você entende que em algum momento isso se torna orgânico para a sua pessoa, para o seu espírito, você não vai mais para a situação de comunicação preocupado com a comunicação. Você vai preocupado com o conteúdo. E aí, nessa hora... Que é o mais importante. Gente, os detalhes aparecem. Você consegue dar uma abordagem para a temática de uma forma que você nunca teria dado se você tivesse preocupado, puxa, mas será que eu tô falando com a minha língua projetada? Eu tô falando SIDA saindo FIDA? Não, você não tem mais... Não, você sabe que não vai estar. Já está tudo resolvido, já está orgânico isso. Você está seguro do que você está fazendo. Mas você sabe que outro dia eu estava conversando mesmo com uma cliente que ela falou, mas Cida, quando eu vou conseguir fazer tudo isso? Porque essa coisa da ansiedade, eu quero ficar boa rápido nessa história. E eu quero gravar vídeo e tal. Eu falei, mas olha, com certeza, para você gravar vídeo bem, você tem que ter uma base. Você tem que ter um alicerce que te dê condições exatamente disso que você está falando. De chegar na hora e está tudo pronto. Não é na hora que você está gravando o vídeo que você tem que pensar se a língua está aqui ou está lá, se você está falando rápido. Você já tem que ter essa consciência. E isso a gente chama de desenvolvimento de habilidades. Essas habilidades que são desenvolvidas, elas te colocam num outro patamar. E é muito lindo. Deixa eu falar aqui para você, Félix, que o pessoal aqui no YouTube está falando assim. Ah, legal. A Adriana disse assim, ó, incrível, não dá para dizer que ele possui a fragilidade do falar. Não é, Adriana? É show mesmo, porque, olha, o Félix fala, hein? Ele é uma delícia. Que saudades de marcar as sessões no consultório e bater aos papos, né? Verdade. O Tony aqui, temos que lutar para vencer. Isso aí mesmo.
Aqui, ó, o Tony está falando que vai ser meu aluno. Isso mesmo, vai ser bem-vindo, não tenha dúvida. Alguém perguntou aqui também, deixa eu ver, a Valerinha perguntou, no caso da mandíbula dele, fazia ele atropelar as palavras. É porque era uma condição, não é que todo mundo que tem prognatismo tem problemas de fala de atropelar. Às vezes depende muito, e isso é uma história de cada um. O Félix tinha essa alteração e sim, ele atropelava em função desse desajuste. Então, o desvio de septo também pode afetar a comunicação? Pode, dependendo o desvio, pode causar uma voz mais nasal, sim. E em algumas situações, é recomendável fazer uma cirurgia, se for um profissional, e quantas vezes eu Sim. acabo tendo que fazer essa indicação, ou seja, passar para o otorrino e explicar por que é importante, porque a voz nasal acaba chamando atenção para o nasal e a informação fica em segundo plano, se for uma coisa excessiva. Mas são muitas características que alteram a fala, por isso que a Até como comunicação. curiosidade, Hum, para a pessoa que perguntou, eu tenho um leve desvio de septo aqui para o lado esquerdo. O meu otorrino já algumas vezes sinalizou que se eu quisesse eu poderia operar, mas ele disse que não é necessário, então por enquanto eu não mexi. Mas a título de curiosidade, eu tenho desvio de septo. Uhum. Eu também tenho, mas sendo pequeno, o importante é ter essa avaliação do otorrino, que ele que vai ver assim, ó, aqui, porque o mais importante do nariz é a respiração. Então, assim, Exato. tem que ter passagem para o ar passar, para o ar estar liberado, passando, indo e vindo sem problema. Mas se for um desvio muito grande e junto a isso ainda tiver uma rinite alérgica, qualquer ite, aí tem que realmente considerar, porque a tendência é que tenha um aumento, tenha um edema, e de fato precisa. Uma amiga diz que falo de trás para frente, não entendendo a comunicação. Não sei o que ela quer dizer com isso, de fala de trás para frente. Será que você fala com a voz mais lá para trás? Você veja, o Félix, ele tem uma voz que é uma voz alegre. Eu gosto da voz do Félix, porque é uma voz plena, plena de entusiasmo, que é essa energia, essa coisa de falar com vida mesmo. Que é isso, é um comunicador nato. Isso, e essa é uma outra descoberta que a gente faz também com a comunicação. A gente descobre. Agora, a gente começou falando sobre o fato de estarmos à distância. Gente, a gente descobre que através de palavras você consegue tocar uma pessoa. De fato, você toca, Sim. você cumprimenta, você abraça, você acalenta, você diverte, você faz uma leve cócega para que ela dê uma risada. Com a voz você consegue fazer isso tudo, por incrível que pareça. E você faz isso presencialmente e faz à distância também, né? É, agora tem a definição que eu gosto muito, acho que a definição mais clássica de voz de uma brasileira, de uma fonoaudióloga, uma das fonoaudiólogas mais antigas que trabalha com voz profissional, que é a Glorinha Boit-Miller, ela fala que a voz é um abraço sonoro. Eu acho linda essa Um definição, abraço porque sonoro. embora não seja uma definição científica de voz, ela traz em si o papel dela, que se uma voz não estiver a serviço do outro, ela não precisa existir. Se for para a gente fazer monólogo, sinceramente, nós podemos fazer isso com os nossos pensamentos. Mas ter essa relação com a voz e deixá-la preparada, bonita e especial para quem vai ouvir, é um respeito. Por isso que eu digo, se você atropela as palavras, fala rápido, fala de qualquer jeito e não está nem aí com quem está te ouvindo, o que acontece é que você perde a credibilidade, porque demonstra que você não tem atenção para quem você está falando. E esse é um ponto. Então, a credibilidade é essa relação que se constrói pela seriedade daquilo que você faz. E na comunicação isso passa muito. Por exemplo, o Félix pode contar uma mentirinha com uma voz super firme, é capaz de ele enganar alguém. Mas a gente vai saber disso, é ou não é? Porque a voz muda. Uma voz, quando ela é bem trabalhada, quando ela tem uma intenção, a gente consegue ver a verdade nela. E isso é um ponto que eu acho que te facilita muito na tua atividade que você vem desenvolvendo, não é, Félix? Com certeza, sabe, Cida? Para mim,
hoje, trabalhar com os eventos e trabalhar principalmente esse trabalho como celebrante de casamentos, né? Eu digo sempre, quando eu converso com os casais e pergunto para eles um pouco da história, para conhecer, que é o que eu vou fazer e contar depois no dia da cerimônia, eu pergunto assim, quantas vezes ao longo desses 5 anos, 10 anos, 15 anos que vocês estão juntos, vocês contaram essa história para alguém? E 95% dos casais dizem que nunca. Nossa, nunca sentei e contei de forma tão detalhada. Então eu acho que emprestar esse trabalho, vamos dizer, que eu fiz com a voz para o uso profissional, para eles naquele momento, para contar essa história, é uma forma de perpetuar. O ser humano, ele é gregário, nós somos, né, um animal gregário, justamente porque nós transmitimos para as nossas gerações futuras as nossas próprias histórias. E eu acho que fazer isso por uma outra pessoa, eu ir lá, emprestar a minha voz para contar aquela história e passar para os amigos, para a família, tudo que aquilo significa para o casal, é mágico, é lindo. Eu sinto que eu estou conseguindo dar para a minha voz isso que a Glorinha falou, um abraço sonoro. A voz é um abraço sonoro. Eu estou abraçando aquelas pessoas, abraçando a história delas através da voz. Isso é muito lindo. Ô, Félix, e agora como celebrante de casamento, você já fez algum casamento no estilo drive-thru que tenha acontecido aí ou não ainda? Não. Eu fiz alguns casamentos só o casal, eles chamam de elopement wedding, né? Que é mais ou menos. A tradução literal não existe, mas eles brincam que fala que é fugir para casar, que é quando o casal se casa só o marido e a mulher e mais ninguém. Eu fiz alguns recentemente agora, nós fomos para alguns lugares ermos, já subi montanha, entrei no meio de mato aí, de bosque. Mas que legal isso. Mas esse do drive nos carros eu ainda não fiz, não. Se tiver alguém assistindo a gente e quiser fazer o primeiro, tô topando. Se quiser casar, já estão avisando aí. Pode chamar o Félix aí, que ele vai fazer uma homenagem e tanto. E olha, eu recomendo mesmo, embora eu não tenha casado, não tenha ouvido a tua mensagem diretamente para mim, mas eu sei o quanto que essas mensagens são poderosas. Depois acompanhem lá o perfil do Félix e vejam que bacana. Só pelas fotos, pelas coisas ali, a gente já vê que coisa linda. E Cida, eu vou pegar um gancho aqui, tá ali como Engóis, né, que foi a nossa colega que tinha mandado aquela pergunta antes, dizendo que tem uma amiga que fala que ela quando tá contando alguma coisa, tá falando de trás para frente. Na sequência, ela tá falando que não é o jeito, não é a voz, mas o que ela pretende informar. Eu acho que o que acontece com ela é aquilo que a gente falou um pouquinho antes, e eu sinto isso. Deixa eu só partilhar minha experiência e a Cida já comenta. Olha, em Góis, eu, quando comecei esse processo, tinha muita essa dificuldade. Eu lembro quando eu estava no trainee de jornalismo com a Cida, que a gente ia para o vídeo para poder contar uma história. Então alguém dizia assim, Félix, a história é a seguinte, o preço do chuchu aumentou porque a chuva destruiu a plantação. E a gente ia para o vídeo, gravava lá, olha, os produtores estão aqui dizendo que a chuva aumentou. A Cida sempre comentava, e depois a gente via, que isso era gravado e a gente se assistia. Quando você se ouvia, eu dizia, gente, mas não foi isso que eu falei. Não foi isso que eu falei. Eu me assistia e eu tinha certeza que não era aquilo. Eu falei, gente, mas não foi isso que eu falei, mas foi, como né? Assim, né? Foi, estava gravado. Eu acho que o que acontece com ela talvez seja aquilo que acontece com todo mundo quando está começando a aprender a usar a voz profissionalmente. É que você está tão preocupado com a ferramenta que você não consegue se concentrar no conteúdo e as tuas ideias acabam ficando um pouco truncadas. Será que não é isso, Cida? Pode ser, pode ser. Inclusive, Félix, você já está convocado aí para a próxima etapa do aplicativo. Claro. Nós vamos colocar uma das atividades que eu tenho feito, e até às vezes faço aqui nas lives, vou fazer na semana que vem, que é de organização de fala. Hoje, e principalmente isso do online, da necessidade de falar no online, a organização da fala está muito correlacionada com a clareza. Veja só que dupla perfeita, trio perfeito, uma boa voz, uma boa dicção e organização da fala. Não é fácil, é conquista isso, mas eu vou te dizer, a clareza resolve muita coisa, porque se fala em menos tempo aquilo que você precisaria explicar, talvez seja por isso. Eu falo assim, que a gente tem que ter o funil da clareza. Pega um funil, que tem muita coisa na nossa cabeça, muita coisa o tempo todo. O que se faz? Vai contar alguma coisa? Aciona o teu funil, põe aqui e fala, tá, para esse momento, o que é mais importante falar? Isso já te resolve muita coisa. E qual é a essência da ideia?
se fixe na essência, para que depois você possa abrir mais detalhes, se assim for necessário. Mas é verdade, Félix, principalmente para um profissional da voz, são tantos detalhes trabalhados ao mesmo tempo, que é bem isso, né? Faz isso, faz aquilo. Eu estou no meu curso online com os meus alunos, vivenciando um desafio de 20 dias consecutivos de gravação de vídeo. E eu tenho por hábito todos os dias dar uma lição, ou seja, hoje você foque em barará, barará. Amanhã vai focar em, porque isso vai fazer o que o Félix estava contando, que é chegar lá na frente e saber fazer tudo isso junto. No começo é terrível, não é, Félix? É terrível, porque você fica justamente muito focado na técnica, muito focado na forma, na estética da fala, e acaba em alguns momentos precisando retomar a linha de raciocínio. Isso que você falou sobre clareza, Cida, você sabe que passar por esse processo de comunicação mudou inclusive a minha forma de trabalhar. Quando eu estava em televisão, o pessoal, mesmo quem não trabalha, deve saber do que eu estou falando. O jornalista, o apresentador de um jornal, por exemplo, nós temos aquele teleprompter, que é o texto que você mesmo preparou, você mesmo escreveu ali com as notícias, que você vai acompanhando dentro ali da tela da câmera, para falar de uma forma bem simples, as informações que você está trabalhando naquela edição. No entanto, depois que a gente começou a trabalhar a comunicação, eu, por incrível que pareça, eu passei a ter dificuldade para me pautar pelo texto, porque eu passei a estar tão focado na mensagem, na informação, que ler o texto passou a me atrapalhar. Então, o que eu fazia com a escalada do jornal e com as informações que eu precisava passar? Bom, eu vou falar do preço do chuchu que aumentou, então eu vou falar sobre a temporada de chuvas que está muito forte, o preço que aumentou e o impacto que isso tem na mesa da dona de casa. E era isso. O meu texto ia... Exatamente. Eu delimitava três pontos-chave e eu começava a minha história na chuva e terminava no impacto na mesa do consumidor. Pronto. Era isso. E fazia isso para mim, depois passou a ser muito mais natural fazer isso oralmente, sem estar lendo um texto, do que propriamente lendo. Fica mais natural a forma de passar aquela informação. E aí, isso que você falou, objetivo. Você precisa ter clareza objetiva, né? Trazer aquilo para um tempo reduzido. O tempo de quem te ouve é precioso. Nem fale. É o poder de síntese. Eu penso aqui que a nossa meta sempre na comunicação tem que ser buscar a essência, não que você vai falar só assim, não é isso, mas focar na essência. O que é importante ser falado nesse momento e o que pode ficar de fora. Às vezes, Claro. quando estou discursando, falta voz, como um engasgo mesmo. Daí, então, volta, mas fico com vergonha e, no retorno, não falo mais com o mesmo entusiasmo. Depende, se você se engasga no meio da fala, com frequência, pode ter aí alguma questão relacionada a refluxo gastroesofágico, tem que ver em que contexto que isso acontece, mas vale a pena buscar uma consulta com o otorrinolaringologista e ele vai ver se tem ali algum impacto de refluxo, vai te mandar para um gastro, mas uma coisa é certa, a fala sempre tem que ter esse entusiasmo, senão o outro não se conecta com aquilo que você está dizendo. Você vai falar de um jeito desanimado, não fica bom, não é mesmo? Ô, Félix, muita gente perguntando aqui, tá, e como é que a gente faz, então, para falar bem? Pelo jeito, quem fez essa pergunta não tem o pra crá. Verdade. É isso aí. Como é que a gente vai fazer? Vamos fazer uma brincadeira com o pessoal aí? Vamos fazer. Uma velocidade. Qual que você lembra de cabeça? Vamos pegar um trava-língua aí? O dos tigres, né? Que é clássico e que todo mundo já brincou quando era criança, então acho que é uma brincadeira legal. Um dos mais difíceis, mas esse eu preciso ter o texto porque eu não lembro de cor. Era dos mafagafos. E em livro de mafagafos havia 2 mafagafinhos. Será que eles seriam desmafagafizados? Né? Era uma coisa assim. Eu lembro de alguns. Ó, se você quiser, me passa o texto aqui que eu faço. Qual que a gente vai fazer? Vamos fazer o desenquivincavacador. Você tem fácil aí? Não tem? Faça dos tigres mesmo, Félix. Eu acho que dos tigres a gente pode fazer... Não, quer ver? Vamos lá. Do tigre, sabe por quê? Porque daí a gente vai fazer o seguinte, ó, o Félix, ele vai fazer de 1 até 5 tigres, que é a proposta ali do aplicativo. Então, um prato de trigo para um tigre triste, 2 pratos de trigo para 2 tigres tristes. Variando a velocidade? Vamos fazer assim, ó. Todo mundo se ajeita na cadeira,
Vou treinar a minha dicção. O Félix vai dar o comando, acompanha a fala dele, tá bom? Imagina que você está dando play ali no aplicativo. Eu não vou fazer para não atrapalhar, para não ser duas vozes aí, né? Vai lá, Félix. Então vamos lá. Primeira velocidade. 1 prato de trigo para 1 tigre triste. 2 pratos de trigo para 2 tigres tristes. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. 4 pratos de trigo para 4 tigres tristes. 5 pratos de trigo para 5 tigres tristes. Ah, mas é gostoso ouvir o Félix falando. Parece que a gente está fazendo exercício no Fazendo aplicativo, aplicativo, né? Vou aumentar a velocidade agora. Cida, será que o pessoal velocidade acompanha? 2. Não Ó, sei. agora a Quem está gente... perguntando aí o nome do aplicativo é aplicativo Falar Melhor, tá bom? Então vamos ver. Vamos lá, ó, pessoal, bem concentrado agora. A gente tem que aumentar a concentração ao passo que aumenta a velocidade, hein? 1 prato de trigo para 1 tigre triste. 2 pratos de trigo para 2 tigres tristes. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. 4 pratos de trigo para 4 tigres tristes. 5 pratos de trigo para 5 tigres tristes. Ó, cheguei quase na velocidade 4 agora na última. Pois é, eu falei, opa, ele pulou a velocidade 2 e 3 aí. Eu dei uma aumentada agora no final, foi de propósito, só para brincar com o pessoal. É, muito bom. Olha, estão falando que não vale, Félix, que é muito difícil. Ah, vamos fazer. Branco, bagre, bagre, branco. Vamos fazer 3 Branco, bagre, vezes. bagre, branco. Faz devagar Branco, para pegar. Olha que Tá bom. delícia falar branco, bagre, Branco, bagre, bagre, branco. branco. Abre a boca para Bagre, falar. bagre, branco. Branco, bagre, bagre, branco. Branco, bagre, bagre, branco. Aí, Eu lembro que uma das, para mim, foi até, inclusive, foi uma das que quando eu peguei ali o texto com todos os trava-línguas que eu ia gravar, eu fiquei tranquilo que eu falei, ufa, ainda bem que não tem esse, porque sempre foi um dos meus mais difíceis, sei lá por que eu travo, que é o falarara, loura, arara, ó, até para falar devagar é difícil. Falarara, loura, arara, loura, falará. Gente, quando eu vi que não tava esse lá, eu falei, nossa mas senhora. por que esse não tá? Porque tá na voz da Flávia, ou seja, porque daí tem a boquinha da Flávia para mostrar que a língua não pode vir para fora. Então, tem gente que fala assim, ó, fala com a língua para fora. Não, ela é lá em cima, fala, arara, loura, falará. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos fazer versão 1, 2 e 3, ó. Fala, arara, loura, falará. Aí, falarara, loura, arara, loura, falará. Isso. Por que a gente faz 3 vezes? Não é nada cabalístico, é para trabalhar a atenção, porque na primeira vez que você faz até na terceira repetição, tua cabeça já está querendo ir para outro lugar, e você tem que manter a cabeça ali. Faz 3 vezes, Félix, na velocidade 2, por favor. Falarara, loura, a lara, loura, falará. Fala, Lara. Olha, gente, é difícil. Essa pra mim. Essa é de matar mesmo. Agora o pessoal vai ficar decepcionado, falando, não acredita, a voz Não, aplicativa. imagina. Não, de jeito nenhum. Falarara, loura, arara, loura, falará. Falarara, loura, arara, loura, falará. Já errei duas vezes aqui. O que mostra, mas eu também erro. Mas eu acho que isso é legal, porque, veja, é uma frase que, como eu disse, né? Eu sempre tive, né? Não sei porquê, gente, mas essa aqui é mais difícil do que as outras. Não é que essa é mais difícil que as outras, é que você precisa trabalhar mais nessa do que nas outras. Esse é o grande segredo, gente. Trabalho. Como eu disse, trabalho. Bom, você já sabe que a tua próxima participação no aplicativo vai começar com a Fala Arara Loura. Já estava. Quando eu fiz o comentário, eu pensei, o próximo eu vou ter que trabalhar. Inclusive, ó, vai ficar aí o desafio, porque às vezes a gente está aqui falando que não é dom, que é trabalho, que você que está ouvindo a gente também pode fazer. Então, ó, já fica aí o compromisso. Para a próxima versão, próxima gravação, eu vou levar esta frase, que eu tenho dificuldade, eu vou fazer no aplicativo e vou trabalhar até lá. Isso mesmo, vai trabalhar velocidade 1, 2 e 3. E, aliás, olha, nós estamos num processo de construção, a gente vai fazer também o aplicativo em outras línguas, em inglês e em espanhol, porque essa é uma necessidade hoje bem constante para a maioria aí das pessoas que tem que trabalhar, dar palestras em outras línguas, vai ser um diferencial também. Mas, Félix, isso que você está falando assim, né, do falar arara loura e tal, é bacana porque a gente sabe que a fala, ela tem a palavra ação dentro da comunicação, que é exatamente isso, é dinâmico, a gente tem que estar sempre se aperfeiçoando e sempre vai ter
um cantinho para a gente melhorar. E isso não é ameaça, é maravilhoso, é oportunidade sempre de crescer, crescer e se aperfeiçoar. É isso aí, né? Olha, então deixa eu ver aqui, tem o pessoal aqui agradecendo, mais um para os meus exercícios, isso. Vai lá fazer teus exercícios agora com a voz do Félix na sua memória, no seu coração. Isso aí. O pessoal está falando aqui que é difícil mesmo, se atrapalhou, mas é difícil no primeiro momento. A velocidade 1 já é cruel. Não, não é não. Félix, eu quero te agradecer e dizer para você o quanto que eu amo a tua companhia, eu amo você, que profissional maravilhoso, um paizão que a gente vê que está assim babando, né? Um maridão, um paizão, colocando toda a tua energia nesse momento da tua vida. É tão bonito ver isso. Te desejo muito sucesso, muita prosperidade nas tuas atividades, em tudo que você está fazendo, e saiba que você sempre vai estar nos meus planos também, nas atividades, porque eu tenho muito respeito, muito carinho por todo e admiração por tudo que você faz. Ô, querida, obrigado. Eu sempre agradeço muito. Eu digo, não comentei aqui ainda nessa live, então vou falar agora. A Cida, gente, teve uma participação imprescindível na minha carreira profissional. Eu não faria nada do que eu faço hoje se não tivesse passado por esse processo de comunicação, e a Cida teve um papel fundamental, não apenas no trabalho fonoaudiológico, mas em todo o encaminhamento que é feito. Algumas pessoas mandaram perguntas: puxa, mas eu tenho a voz assim, eu tenho assado. A Cida falou: olha, tem algumas condições que podem ser, de repente, decorrente de um refluxo. Primeira coisa que ela me disse: Félix, você já foi no otorrino? Eu nunca tinha ido no otorrino e queria trabalhar profissionalmente com a voz. Então, eu acho que desde esses encaminhamentos, dicas, posturas que você tem diante da comunicação é importante. E aí, para finalizar, Cida, te agradecendo por mais uma coisa também, e eu acho que isso é uma curiosidade legal. O meu filho, que você falou, você é um paizão, meu filho está na idade agora justamente de fala, né? Ele vai fazer 2 anos, agora dia 16, o Bernardo. E a gente levou ele recentemente para a pediatra, e a pediatra comentou, falou assim, nossa, como ele tá falando bonitinho, tá falando certinho, né? E aí, na mesma hora, ela falou isso e virou para mim e falou, mas é porque o pai trabalha com voz e tal, jornalista. E no fim das contas, gente, eu acho que a comunicação acaba sendo uma coisa contagiante, acaba sendo contagiante. Quem convive com uma pessoa que fala com clareza, que consegue contar histórias com esse funil da clareza que a Cida falou, e isso transmite, gente, isso pega pelo ar, literalmente. Você começa a prestar atenção na comunicação de uma outra forma. Meu filho de 2 anos deixou a pediatra dele feliz porque tá com uma pronúncia legal de falas. Ai, de conviver com o pai. Isso é gostoso, gente. Comunicação, assim... Uma boa comunicação acessa os neurônios espelho, que é aquilo que a criança está no auge, está ali olhando. Ter um referencial de comunicação é tudo que eu desejo para todas as crianças poderem se conectar com a comunicação de uma forma muito maior. O Tony Bernardo está perguntando aqui, já desesperado, alguém me informe o nome desse aplicativo. Claro, o aplicativo é Falar Melhor. Ele está disponível no Google Play e na App Store para você já sair treinando e bater esse papinho com o Félix lá, tá bom? Exatamente. Isso aí, Félix. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigada. Nós estamos aqui fazendo esse esquenta para a Maratona da Comunicação de Sucesso. Vem muita coisa gostosa por aí. Desejo que essas informações tenham sido úteis para vocês e que vocês possam se inspirar aí na trajetória do Félix e sair atrás de melhorias para aquilo que vocês desejam aperfeiçoar e nada de achar que, não é comigo. Comunicação é para todo mundo, só precisa escolher um caminho certo. E o resto é balela. Com certeza. Obrigado, gente. Um beijo para todos. Até amanhã. Amanhã a live às 18 horas. Beijão. Tchau, pessoal. Tchau.